Pronto aí, pessoal. Fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Na aula de hoje vamos falar de um filósofo alemão chamado Gottlob Frege. Ele que veio na transição do século XIX para o século XX, de 1848 a 1925. Ele vai ser o fundador aí, podemos dizer assim, da filosofia analítica. A filosofia analítica ela vai empreender uma análise lógica da linguagem. Porque, segundo os filósofos analíticos, a linguagem ela precisa ser depurada para que a gente consiga ter uma linguagem que seja inequívoca. O grande problema da linguagem é justamente, para ele, o uso equivocado das palavras. Tem muitas palavras que não têm sentido, ou não têm referência, e por conta disso, a gente acaba usando essas palavras e a coisa fica vaga. Para a filosofia analítica dos primórdios, por exemplo, a palavra Deus, ou a frase Deus é bom, não tem sentido. Por que não tem sentido essa frase? Porque Deus, o sujeito dessa frase, é algo extremamente vago. É um ser que não encontramos correspondência no mundo. Diferentemente de eu dizer que o quadro é branco. Estamos olhando para o quadro está aqui. E a cor dele corresponde ao que nós chamamos de cor branca. Essa frase tem sentido. Agora dizer que Deus é bom ou Deus é amor, você pode dizer a mesma coisa, o contrário. Deus é mau. Deus é ódio. E não tem como você provar nenhuma coisa nem outra. Para algo ter sentido, algo precisa de uma referência na realidade. E isso a gente não encontra, né? Então, análise. O que é análise? Vocês sabem? O que é analisar algo? Analisar é dividir em partes. Então, para a gente compreender a linguagem, a gente tem que dividir em partes. Uma frase ela é composta de quê? Sujeito, verbo e predicado. Não é isso? A estrutura básica de uma frase. E aí eles vão empreender essa análise. Qualquer afirmação que a gente faz é sempre um juízo. Pode ser uma afirmação ou negação. Um juízo, ou seja, um julgamento acerca da realidade. O problema é que grande parte desses julgamentos que a gente faz não se refere à realidade. A realidade é aquilo que se encontra fora e que pode referenciar a linguagem. Como eu disse, dizer que Deus é bom, que Deus é mau, que Deus é amor, que Deus... Toda frase relacionada a Deus eu não encontro um correspondente na realidade que possa confirmar aquilo que eu estou afirmando. Tanto o sujeito quanto o predicado ali, como é que eu posso relacioná-los e como é que eu posso comprová-los. Então, alguns termos, pelo menos da ciência, devem ser abolidos. Então, a ciência não pode tratar de Deus para os filósofos analíticos. Por quê? Porque eu não encontro um correspondente desse ser, desse objeto, na realidade, que possa comprovar o que eu estou afirmando ou o que eu estou negando. Então, a teologia jamais pode ser ciência. O Kant já havia falado isso lá no início da modernidade. Para Kant, a teologia, falar sobre Deus, é algo que não pode ser confirmado pela experiência sensível. Ou seja, nós não podemos perceber com os sentidos e, portanto, isso não pode ser objeto de estudo da ciência. Pode ser objeto de estudo de especulação, mas ciência não. Especulação você pode especular
e falar sobre qualquer coisa, mas quando adentramos no campo da ciência, a ciência ela precisa de uma linguagem que seja inequívoca. E é por isso que a ciência vai começar a usar uma estrutura lógica, inclusive introduzida pelo Gottlob Frege, baseada em símbolos, para tentar de alguma forma estabelecer uma linguagem que fosse inequívoca, que não contivesse ambiguidades, onde as afirmações pudessem ser comprovadas. Isso vai se chamar empírio-criticismo, o neopositivismo, né? A filosofia analítica. O criticismo que eles pegam a crítica de Kant, e empírio vem de empirismo, que é experiência sensível. Então, tudo que for abstrato não pode ser abordado pela ciência, e tudo que não puder ser experimentado pelos nossos sentidos também não. Então, deve ser descartado. E neopositivismo, o positivismo de Comte dizia que só a ciência pode nos transmitir conhecimento concreto sobre a realidade. A teologia e a filosofia são... A teologia e a religião são explicações fantasiosas, tudo da nossa imaginação. Enquanto a filosofia, por mais que seja lógica, ela é problemática, porque são teorias que não são comprovadas. Só a ciência consegue comprovar aquilo que ela afirma. Por isso, o neopositivismo, porque se inspira no positivismo de Comte, empírio-criticismo, porque se inspira no empirismo dos filósofos modernos, conhecimento baseado na experiência sensível dos sentidos, criticismo de Kant. Kant, na sua crítica da razão pura, vai defender aí que nós devemos buscar um conhecimento que seja confirmado pela experiência sensível. Só pode ser objeto de estudo científico algo que nós podemos perceber e comprovar através de experiências. Essa é a análise lógica, ele vai dividir a linguagem em partes para poder perceber se há sentido e referência. Sentido é o significado. Qual é o significado da palavra Deus? O significado é muito vago. Nós temos inúmeras religiões que afirmam inúmeras coisas diferentes sobre Deus. Qual delas estão corretas? Não tem como comprovar, porque esse ser geralmente é um ser abstrato que habita, né, uma região que a gente não consegue ter acesso através dos nossos sentidos. Por isso, esse ser não poderia ser ou não ter sentido, essa palavra Deus, porque não tem referência. Para algo ter sentido, precisa de ter uma referência. Quando eu falo quadro, essa palavra tem sentido porque tem uma referência. Ou seja, tem um significado que eu consigo descrever o significado porque eu consigo perceber a referência. Para Deus não. Qualquer outra categoria é muito abstrata, né? Espírito, anjo, a gente usa um monte de palavras no nosso dia a dia e através da análise lógica da linguagem a gente percebe que são palavras sem sentido porque não tem referência. Ele vai buscar aí uma fundamentação lógica e vai acabar no fundamentalismo lógico. Depois vai ser criticado e questionado pela fenomenologia. É uma outra vertente rival da filosofia analítica chamada fenomenologia. Logia é sempre fenômeno, palavra de origem grega, é aquilo que aparece. Aparece para quê? Para a nossa. Então, para a fenomenologia, por exemplo, Deus pode ser objeto de estudo, assim como a religião. Por quê? Porque é um fenômeno que aparece para a nossa consciência. E aí, como é que você pode empreender um estudo em relação a isso? Descrevendo esses fenômenos, através da descrição. Pode não encontrar um correspondente, uma referência na realidade, mas existe na nossa consciência. São abordagens aí rivais do século XX, essas duas tradições filosóficas. A fenomenologia vai ser mais desenvolvida
na parte continental da Europa, continente europeu, então na França e na Alemanha, principalmente, enquanto a filosofia analítica vai ser mais presente no mundo anglo-saxônico. Inglaterra, Estados Unidos, eles vão adotar mais a perspectiva da filosofia analítica. Então, sentido e referência, ele vai falar aí da objetividade lógica e da verdade, então ele vai ter uma postura realista. Para o realismo, existe uma realidade independente de nós, diferentemente do idealismo. Para o idealismo, tudo é ideia. O que nós chamamos de realidade nada mais é do que uma ideia. Então, quando ele diz que há uma objetividade lógica da realidade e da verdade, ele diz que existe uma realidade independentemente de nós. Para os idealistas, não. Toda a realidade é uma ideia construída por nós. A palavra realidade é uma ideia construída pela consciência humana. Então, tudo é obra da nossa consciência. São duas perspectivas distintas. Para vocês, existe uma realidade independente de nós, ou toda a realidade é uma ideia desenvolvida pela nossa consciência? Existe uma realidade independentemente de nós? No caso, a gente não está aqui, ela continua existindo. Isso. Ou toda a realidade é uma ideia, uma representação, uma construção nossa? Os idealistas, a própria palavra realidade é uma ideia. Isso. Mas a nossa palavra que nem de lá, tudo que a gente vê aqui é uma cópia. O Platão, esse mundo aqui é uma ilusão. Mas, independente da gente, sempre continua existindo. Mas acho que aquilo que a gente conhece como agora é depende da gente. Aí é uma perspectiva que tenta juntar os dois. Não existe uma realidade independentemente de nós, mas a realidade que nós conhecemos, ela é construída por nós. Eu também sou mais para essa linha. Porque eu não conheço a realidade tal como ela é. Nós não temos condições, pelo menos na minha perspectiva. Agora, para ele é possível conhecer a realidade tal como ela é. E por isso é importante desenvolver uma linguagem que consiga traduzir essa realidade. Por isso que ele está preocupado com essa análise lógica da linguagem. Como construir uma linguagem que represente a realidade tal como a realidade é? Vai ser um problema sério dentro da filosofia. O Kant, por exemplo, é um dos modernos, deu origem a esse problema da contemporaneidade, vai dar origem ao idealismo. O Kant dizia o seguinte: todo conhecimento ele depende de duas faculdades, a faculdade da sensibilidade e a faculdade do entendimento. Então, quando eu entro em contato com o mundo, os meus sentidos percebem ele de uma maneira que não é igual para todos. Dentro de nós mesmos, seres humanos, as coisas são diferentes. A nossa visão, a gente é daltônico, não consegue distinguir as cores, né? Se a gente pegar outros animais, tem animais que enxergam menos cores que a gente. Tem humanos que enxergam. E outros animais que enxergam mais cores. Então, aí já no campo da visão, nós teremos realidades distintas para seres diferentes. Aquilo que eu vejo vai ser diferente. A forma como eu vejo o mundo é diferente da forma como o cachorro vê o mundo, como o gato vê o mundo, como o papagaio vê o mundo. O cachorro e o gato veem menos cores do que nós. O papagaio vê muito mais cores do que nós. Você consegue distinguir o que a gente vê aqui como branco, o papagaio veria outras nuances de cores aqui que a gente não consegue perceber. O nosso olho tem uma capacidade de perceber uma quantidade limitada de cores. Então, só na visão aí já temos uma questão diferente. Então, o mundo já não é igual visualmente para seres diferentes. A mesma coisa nos sons. Tem sons que a gente não capta e outros animais captam. Eu capto. Será? Tem frequências de som que os animais captam e nós não captamos. Mais uma vez, voltando aos cachorros e gatos.
Por que para eles os fogos de artifício são tão problemáticos? E a audição, eles têm a visão pior que a nossa, mas têm uma audição muito melhor do que a nossa. Então, o mundo dos sons, que é uma realidade também que deveria existir independentemente de nós, a percepção disso é diferente. Professor, a gente pode levar isso até mesmo para o campo político, porque diferentes pessoas têm diferentes opiniões sobre qual vertente seria idealizado para o mundo ideal. Qual vertente seria o mundo ideal? Para qualquer coisa, a gente pode usar isso para qualquer campo, o campo da política especialmente também, né? Porque nós temos percepções diferentes da realidade. E aí, por termos percepções diferentes, é como você disse, né? Cada um vai ter, ou vai desenvolver uma crença diferente sobre o que seria melhor. E será que essa visão, hoje, e isso ainda mais presente se a gente pegar no campo da política, né? Qual que é a realidade? Se olhar para o mundo da internet, tem duas realidades completamente distintas acontecendo. Qual delas é a verdadeira? A realidade transmitida pelos bolsonaristas ou a realidade transmitida pela esquerda, lulista? Qual que é a verdadeira realidade? Ou será que é uma realidade ou será que a realidade é uma construção, é uma ideia? Para o Frege existe uma objetividade lógica da verdade e da realidade. Para os idealistas, não é tão lógico assim não. Não é tão objetivo. Depende muito mais do sujeito. Aí é que entra nessa relação sujeito e objeto, né? Os objetivistas, como ele, defendem que o objeto existe independentemente de nós, do sujeito, e que é possível o sujeito compreender o objeto tal como objeto. O idealista vai dizer que não. E o nosso conhecimento do objeto depende do sujeito. E cada sujeito vai construir uma ideia do objeto diferente. Será que a verdade ela é objetiva ou ela é subjetiva? Será que existe uma verdade independentemente de nós? Com licença, Pedro, nós pode colar um papel aqui? A Thaís pediu. Será que a verdade é subjetiva ou objetiva? Os objetivistas vão dizer que a verdade existe independentemente de nós e que não depende de nós. Os idealistas são subjetivistas, vão dizer que não. E a verdade é uma ideia construída. Ele vai buscar desenvolver uma fundamentação da aritmética também, vai fazer uma filosofia da matemática. Onde ele vai refletir sobre a origem, os fundamentos, os métodos e as finalidades da matemática e dos números, né? Vai tentar empreender uma análise lógica da matemática e vai falar dos problemas dos conceitos indefinidos. Os conceitos indefinidos são aqueles conceitos que eu disse para vocês: religião, Deus. Como é que a gente lida com esses conceitos? Será que esses conceitos devem ser usados pela ciência ou não? Será que a ciência deve abandonar qualquer conceito ambíguo que não tenha como você provar ou encontrar correspondente na realidade? Se você não pode comprovar uma afirmação, nós temos um problema. Para ele, essa afirmação então ela deve ser abandonada, porque são afirmações sem sentido, que não tem referência na realidade. Isso é um problema aí da filosofia contemporânea, um problema que hoje está um pouco mais complexo ainda o desenvolvimento dele, porque a filosofia analítica começou a desenvolver teologia analítica hoje.
Pois é. Mas aí eles vão analisar a estrutura lógica da teologia. Porque a filosofia analítica quer fazer uma análise lógica da linguagem. Então, tem uma filosofia analítica idealista. E é no campo da... Porque se é uma ideia, Deus, eu posso analisar essa ideia de forma lógica. A estrutura da teologia, ela é lógica ou não? E aí entra problemas lógicos, como o problema do mal. Quando você afirma que Deus é bom, Deus é amor, então de onde vem o mal? Temos aí um problema analítico, uma estrutura lógica da teologia. A teologia ela é lógica, você precisa acreditar em uma parcela dela, senão não precisa. Sim, mas aí eles tentam analisar essa estrutura lógica da linguagem, por exemplo, teológica. Será que há sentido? Como explicar e como a gente conseguir fazer com que as contradições não aconteçam? Porque a filosofia analítica também é completamente diferente da dialética. A dialética, ela admite contradição. Já a filosofia analítica, na sua análise lógica, para ela qualquer contradição é uma prova de que aquilo é falso. Não tem como afirmar que esse quadro é branco e negro. Ou ele é branco, ou ele é negro. Se ele é branco, então o negro está descartado. Não tem como eu dizer que Deus é bom e Deus é mau. Aí a galera vai dizer o seguinte: não, peraí, Deus é bom. Deus é o autor de tudo bem. Então, mas de onde veio o mal? Aí tem gente que diz: o mal vem do ser humano, o mal vem do demônio. Mas nós temos aí dois seres que não são criadores. Para a teologia também, só Deus tem o poder de criação, que é criar, fazer algo a partir do nada. O demônio, Satanás, diabo, Lúcifer, seja qual o nome se dê, ao pai da maldade, esse ser não teria o poder criador porque ele é uma criatura, ele foi criado. Então tem um problema do mal, que é um problema lógico, que também ou há o mal ou não há. Se há o mal foi empreendido por Deus. Mas como é que podemos dizer que Deus é bom e mal? Ou ele é bom ou ele é mal. Igual falando sobre esse quadro ele é branco ou é preto. Se ele é branco, então a frase o quadro é branco corresponde à realidade. E a frase o quadro é negro está equivocada em relação à realidade. A mesma coisa quando eu falo de Deus. Ele é bom ou ele é mal. Outra coisa, a questão do livre-arbítrio, é um problema também lógico, que a teologia analítica também reflete sobre ele. Professor, alguma das teologias prova que, ou comprova e apoia que o Estado seja construído com bases religiosas? O Estado tem essa questão também, né? É um outro problema dentro da teologia política, um campo também. O que se sabe é que, historicamente, sempre a religião interferiu na política. Para alguns filósofos como Spinoza, a religião é justamente um instrumento de dominação política. O Spinoza vai dizer, no seu tratado teológico político, que a religião sempre foi um instrumento de dominação. Ela foi utilizada em toda a história como justificativa para quem estivesse no poder. Na época do início da modernidade, por exemplo, o absolutismo, tinha a teoria do direito divino dos reis. O rei é rei por conta da vontade de Deus. Hoje ainda há isso também. A galera bolsonarista, boa parte dela acredita que Bolsonaro é o enviado de Deus, o escolhido de Deus para poder ser ungido, né? Um vídeo aí que rolou, não sei se vocês viram, o cara ungido na perna do Bolsonaro. Os caras têm uma crença em várias igrejas, vários pastores falaram isso, né? Enquanto o Lula representaria o Satanás, o inimigo. A galera usa isso ainda de maneira muito forte. Não. Acabou?
por hoje é isso aí, galera. Essa última parte eu concordo com você. Eu sou também. Bolsonaro, concordo.